Olá, inscritos do canal Verdades da África. No vídeo de hoje vamos conhecer as 4 gangues mais perigosas do continente africano. É uma lista que poucos conhecem, então eu convido a você que está aí a ver este vídeo a colocar antes o like para não esquecer no fim. Muito obrigado por fazer parte da família Verdades da África. Não existe uma forma que se possa considerar a mais correta para se definir o termo gangue. Estados e jurisdições tendem a dar as suas próprias definições, mas através dessas que são dadas pelo mundo, pode-se dizer que gangue é uma associação de 3 ou mais indivíduos, onde os membros se identificam coletivamente, adotando uma identidade de grupo, que eles usam para criar uma atmosfera de medo e intimidação, frequentemente empregando um ou mais dos seguintes termos: um nome em comum, slogan, sinal de identificação, símbolo, tatuagem ou outra marca física, estilo ou cor de roupa, penteado, sinal de mão ou grafite, onde se tem como objetivo se envolver em atividades criminosas que usem a violência ou intimidação para promover seus objetivos criminosos. E no vídeo de hoje, como é regra no canal, vamos falar da África. Desta vez, ter como foco as gangues mais perigosas e conhecidas do continente africano. 4. Munjik, do Quênia. O nome Munjik significa um povo unido ou multidão na língua Kikuyu. É um grupo que se acredita ter tido origem no final da década de 1980, quando confrontos tribais dizimaram pequenas comunidades por todo o Quênia. Caracterizam-se como um grupo muito secreto. Eles rejeitam a ocidentalização e todas as coisas que acreditam ser armadilhas do colonialismo, incluindo a religião cristã. A maioria dos membros do Munjik são jovens, pobres e desempregados. Eles resistem ao governo estabelecido e às elites ricas. Aterrorizam aldeias quenianas há anos, empunhando objetos cortantes e não mostrando nenhum sinal de misericórdia. O Quênia baniu a gangue em 2003, mas hoje a gangue continua forte devido à sua natureza secreta. Os membros fazem um juramento de sigilo e deixam a gangue de apenas uma maneira: morrendo. Os Munjiks executam esquemas de extorsão, sequestram pessoas por resgate, cobram taxas de proteção e eliminam pessoas que quebram acordos com a gangue. Em 2007, um homem chamado Michael Omundi assistiu aterrorizado enquanto a gangue percorria seu bairro, de casa em casa, exigindo ver as carteiras de identidade das pessoas. Qualquer um que não fosse Munjik seria circuncidado à força. Quem resistiu teve partes eliminadas numa linguagem mais adequada para não aterrorizar ninguém. O Mundi conseguiu pronunciar 2 palavras na língua Kikuyu para salvar sua casa da destruição, que são as seguintes: Nisiakwa, eles são meus. Uma delas foi essa, né? Na verdade foi essa palavra, Nisiakwa, que significa eles são meus. O grupo chegou à sua casa após as tensões nas eleições de 2007. A quadrilha ia destruir a casa dele, mas não o fez. O Tribunal Penal Internacional de Haia considera a gangue uma das mais perigosas do mundo. O TPI alega que os Munjiks foram, na verdade, patrocinados pelo governo queniano após a disputa das eleições de 2007. Os confrontos durante esse período fizeram mais de 1.000 pessoas mortas. As acusações mais notórias em 2007 aconteceram na província central, quando 8 pessoas foram eliminadas. Como tática de medo, a gangue exibiu as pessoas como troféus em postes, e algumas partes destas foram espalhadas por toda a capital, Nairobi. A causa original do Munjik concentra-se na pobreza.
O grupo ressurgiu em 2009, quando as autoridades alegaram que os Munjiks eliminaram 28 pessoas na cidade de Nyeri, no centro do Quênia. Esse ataque foi uma missão de vingança contra as pessoas que enfrentaram os Munjiks e tentaram livrar sua cidade da gangue. Como forma de combater a gangue, as autoridades quenianas em 2007 cercaram e eliminaram cerca de 500 jovens que se acreditava estarem associados aos Munjik. Tudo o que essa atitude fez foi estimular a gangue a mais situações que prejudicam o país, em vez de deter seus membros, o que faz com que o Munjik ocupe a nossa quarta posição das gangues mais perigosas e conhecidas do continente africano. 3. The Americans. A gangue The Americans é uma grande gangue de rua e é um grupo de crime organizado com sede na área de Cape Flats, na cidade do Cabo. Serve como cabeça para muitas outras gangues mais pequenas. Algumas dessas gangues incluem o The Spoils Brats, Dollar Kids, Young Americans e Dex Boys. As gangues de rua da cidade do Cabo são divididas em dois campos, os The Americans e os British, anteriormente conhecido como The Firm. Os Americans estão alinhados com a gangue do número 26 e 27 da prisão, enquanto os British estão alinhados com a gangue do número 28 da prisão. A gangue The Americans foi fundada em 1983 por Neville Harland, conhecido mais popularmente como Jack Lond, na cidade de Belgravia State Outland, que em inglês maravilhoso. É a maior das gangues de rua da cidade do Cabo. Lonte, que anteriormente era membro da gangue Fence Boys, mas depois os traiu eliminando o líder da gangue, Lonte era conhecido como a pessoa que introduziu o crack na África do Sul, na década de 1980. Em meados da década de 1990, enquanto estava na prisão, Lonte foi a primeira pessoa a levantar a bandeira de uma gangue de rua nas celas da prisão. Isso foi proibido pelas regras das gangues do número da prisão. Depois de levantar a bandeira da gangue The Americans na prisão, ele declarou guerra aos seus inimigos. Após o período de Lonte na prisão, em meados da década de 1990, as gangues de rua da cidade do Cabo e a gangue dos números da prisão se fundiram. Lonte foi eliminado do lado de fora da sua casa em Outland, supostamente por membros da PAG, pessoas contra o gangsterismo e o uso de entorpecentes, no final de 1990. As atividades dos The Americans variam de tráfico, comércio de entorpecentes, extorsão e outras atividades que não podemos mencionar devido às diretrizes do YouTube. As posições de liderança na gangue estão alinhadas com as posições políticas dos Estados Unidos da América, como o caso do senador dos Estados Unidos. A sede da gangue é chamada de Casa Branca. Aqui são realizadas todas as estratégias da gangue, negociação, disputa e reuniões, o que faz com que os The Americans ocupem a nossa terceira posição nas maiores gangues do continente africano. 2. Mai Mai, República Democrática do Congo e Ruanda. O termo Mai Mai ou Maia Mai refere-se a qualquer tipo de milícia de base comunitária ativa na República Democrática do Congo, formado para defender seu território local contra outros grupos armados. A maioria foi formada para resistir à invasão. Forças ruandesas e grupos rebeldes congoleses afiliados à Ruanda, mas alguns podem ter se formado para explorar a guerra em seu próprio benefício por meio de saques, roubo de gado ou banditismo. Incluem forças armadas lideradas por senhores da guerra, anciãos tribais tradicionais, chefes de aldeias e combatentes da resistência politicamente motivados. Como os Mai Mai tiveram apenas a coesão interna mais tênue, diferentes grupos Mai-Mai se aliaram a uma variedade de governos e grupos guerrilheiros domésticos e estrangeiros em diferentes momentos. O termo Mai-Mai não se refere a nenhum movimento, afiliação ou objeto
político em particular, mas a uma ampla variedade de grupos. Os Mai-Mai eram particularmente ativos nas províncias do leste do Congo, que fazem fronteira com Ruanda, Kivu do Norte e Kivu do Sul, que estavam sob o controle da facção rebelde dominada pelos Banyamulenge, aliado de Ruanda, e o Rally for Congolese Democrats, que em inglês maravilhoso. Embora as milícias sejam comuns há muito tempo nos Kivus, particularmente entre os grupos étnicos minoritários de Bentembo e Bembembe, os conflitos recentes fizeram com que um grande número de moradores da cidade formasse o Mai-Mai. Embora os Mai-Mai, quer como grupo, quer como grupos individuais, não tenham sido parte do Acordo de Lusaka de 1999, que pretendia pôr fim à guerra, eles continuaram a ser uma das forças mais poderosas no conflito e a falta de cooperação de alguns grupos foi problemática para o processo de paz. Até hoje, os Mai-Mai reinam na República Democrática do Congo e Ruanda, o que faz com que essa seja a nossa segunda gangue mais perigosa e conhecida do continente africano. Primeira posição, The Numbers, África do Sul. A gangue dos números foi iniciada no final de 1800, supostamente para proteger os mineiros. As origens da gangue permanecem incompletas na melhor das hipóteses. Entre os membros da gangue, a provável história apócrifa de Nongolosa e Nengleshema é reivindicada como a origem das gangues. A história da gangue The Numbers afirma que um homem chamado Paul ficou alarmado com a exploração de minérios no final de 1800 na África do Sul. Alegadamente, Paul faz amizade com um jovem Zulu chamado Nongolosa, que disse que estava a caminho das minas para procurar trabalho, e Nenglekechane, um membro da tribo Pondo. Paul finalmente recruta 15 jovens. Ele lhes ensina uma linguagem secreta e rouba em estradas. Os homens conseguem roubar viajantes, postos coloniais de seus bens. A gangue dos números, ou as gangues dos números e associados a diferentes números, porque a gangue é constituída por cada grupo que é identificada por um certo número. É daí onde vem o nome The Numbers, ou os números, É uma gangue de prisão com uma das reputações mais temíveis da África do Sul. Eles são conhecidos por operar principalmente na prisão de Pollsmoor, no Cabo Ocidental. No entanto, acredita-se que eles controlem a maioria das prisões sul-africanas. O dever dos 26 é acumular a riqueza para todos os números. Nesse caso, falamos do número 26, que é um grupo dos The Numbers. Os 26 não têm linha privada e uma mulher não pode se juntar à gangue. Embora um membro dos 26 possa tomar uma wife para si, nesse caso uma mulher para si mesmo, é extremamente contra as leis estabelecidas no livro dos 26. Os 26 foram historicamente considerados uma gangue inferior e viveram na sombra dos 28, uma outra filiação dos The Numbers. No entanto, em algumas prisões, eles se revoltaram contra os 28 e controlaram as prisões. Os 28 são linha de sangue da gangue. Eles são divididos em duas linhas, a linha de ouro e a linha de prata. A linha de ouro são os guerreiros, os descendentes de um Ngoloso. Eles são para travar as batalhas da gangue. A linha de prata são as mulheres e são os descendentes de Mugubani. Elas são consideradas os escravos, sabem como é que é, As escravas nesse caso. Não vou pronunciar isso, vocês sabem que o YouTube... Em questões de YouTube também, são palavras que não são confortáveis de se falar. Para além dos 28 e dos 26, também tinha uma outra filiação do grupo denominada 27. Os 27, por sua vez, eram os guardiões da lei e os mantedores da paz entre as gangues 28, 26 e a própria 27. É assim como a gangue The Numbers era organizada. Não sei se expliquei da melhor forma possível.
É chegado ao final de mais um vídeo. Neste vídeo nós conhecemos as 10 piores gangues e as mais conhecidas em África. Gostou do tema? Sugira um tema aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo ao seu gosto. Obrigado, até o próximo vídeo no canal Verdades da África. Fui.